Olá a todos, eu sou Douglas Baioco e eu estou aqui com mais um vídeo da nossa série do simulado de AZ900 do site www.ajudadigital.com.br. E hoje eu trago para vocês a questão de número 26. Vamos avançar o slide aqui para pegar a questão em inglês. Vamos fazer a tradução dela e eu vou ler a questão para vocês. Uma empresa deseja configurar usuários em sua conta do Azure. Eles segregaram seus usuários em grupos. Eles agora querem garantir que sejam definidas as permissões corretas para usuários e administradores. Então, eles precisam gerenciar as permissões de forma eficaz. Então, você recomenda usar o acesso baseado em função do Azure, ou mais conhecido como Airbox. Esta recomendação atende ao requisito usar Airbox para gerenciar permissões. Atende ao requisito? No nosso caso, é óbvio, né, que é justamente o que uma Airbox faz. Uma Airbox você vai utilizar exatamente para fazer isso, para definir permissões de acesso aos recursos da Azure. Tá? Então, na verdade, essa questão aqui ela está falando justamente das Airbox. Então, o conselho, né, a recomendação é verdadeira e vai dar certo. Né? Então, lembrando aqui para que servem as Airbox, os acessos baseados em funções. Você vai definir níveis de acesso, permissões de acesso para os seus diversos recursos dentro da Azure. Tá? E esses recursos, quem quiser dar uma olhadinha no vídeo 24 do nosso simulado, a gente fala um pouco sobre o escopo das Airbox. Tá? E aí, quem quiser dar uma relembrada aí sobre o que é esse escopo, volta lá no vídeo 24 do nosso simulado, que está lá explicando relacionado ao escopo. Tá? Aqui eu vou mostrar para vocês a parte aqui da permissão de acesso. Então, por exemplo, quando a gente fala em permissões de acesso, nós temos algumas permissões de acesso que já vêm configuradas, que já vêm criadas dentro do meu ambiente. Né? As três principais permissões de acesso que nós temos é a de contribuidor, a de leitura, né, de reader, e a de owner. Tá? Lembrando aí qual é a diferença delas. Né? O de contributor, né, ou de contribuidor, você consegue editar, apagar, criar recursos. Então, você tem o acesso completo àquele recurso que você tem aquela permissão atribuída. Você só não consegue fazer o quê? Você não consegue atribuir permissões para outros usuários. Essa é a única função que difere do contribuidor para o owner, o dono. Então, o que diferencia o contributor do owner? O owner consegue atribuir permissões para outros usuários. Bem? E o reader, o próprio nome já diz, né? É uma permissão somente leitura. Você não vai conseguir editar, modificar o recurso que está atribuído àquela permissão. Você vai conseguir simplesmente visualizar os dados. Né? E aqui eu tenho um exemplo de algumas roles, né, já criadas. Aqui eu tenho as três principais. O meu escopo, nesse caso, eu estou verificando as permissões que eu tenho relacionado a esta máquina virtual chamada Zabbix, ou Zabbix. Né? Essa máquina especial aqui, eu entrei nela e eu estou visualizando as permissões. Tá? Dentro dessa máquina aqui, eu tenho várias e várias permissões que eu consigo atribuir para os meus usuários. Então, por exemplo, eu tenho uma permissão aqui de owner, uma de contributor e uma de reader. Tá? É claro que essas permissões que estão aparecendo aqui, elas não são exatamente relacionadas a essa máquina virtual. Elas são permissões gerais do ambiente. Então, eu só entrei nessa tela aqui para vocês poderem visualizar todas as permissões que a gente tem, né? Todas as airbox que eu tenho aqui dentro. E o que é legal aqui? Que a Azure já tem uma série de permissões
prontas, já criadas. Então vamos supor, eu quero que um usuário consiga fazer todo o monitoramento da minha infraestrutura, mas só o monitoramento, eu não quero que ele faça mais nada. Eu já tenho aqui, ó, algumas roles, né? Algumas roles pré-definidas, aonde eu posso atribuir um usuário, colocando aqui, por exemplo, nesse Monitoring Reader. Essa role de Monitoring Reader, o cara vai ter acesso somente a monitoramento do meu ambiente. Tá? Isso acaba facilitando a administração aqui. Eu já tenho algumas prontas, então eu não preciso ficar criando outras roles. Mas eu posso fazer a criação personalizada dessas roles. Tá? Aqui eu só estou mostrando para vocês que existe uma porrada delas já prontas para você utilizar. Mas eu posso editar e criar novas roles. Bom? Então aqui nós temos aqui diversas, né? Lembrando sempre do escopo da role. Então, quando eu vou definir uma permissão, eu tenho que definir em qual escopo que essa role vai estar. Eu tenho que, se eu vou colocar ela num resource group, se eu vou colocar ela numa subscription, se eu vou colocar ela num recurso direto. Então, a gente sempre tem que ter essa visão de escopo de onde eu vou colocar ela. E aqui, né, trabalhar com as permissões. Isso aqui lembra muito permissionamento de pasta, permissionamento do quando você vai criar lá um file server, você vai colocar algumas permissões. Isso aqui lembra muito esse tipo de situação. Tá? Então, voltando à questão, né, é exatamente o que está pedindo aqui. A recomendação é usar as airbags. Então, para atender os requisitos de administração de usuários, essa questão está correta. Complementando aqui o vídeo, né? É interessante que a gente, como eu mostrei para vocês, através de uma máquina virtual, né, entrando na máquina virtual e acessando as regras de acesso daquela máquina virtual, talvez não fica bem claro para vocês a visualização disso. Né? Quando a gente está falando do ambiente Azure, toda essa parte de administração de acesso é muito parecido com a administração de acesso que eu tenho no ambiente de AD, né, no ambiente de Active Directory dentro da empresa, no que a gente utiliza normalmente no dia a dia. Né? E é claro, né, dentro da Azure a gente tem o AD, que é o Azure AD. Né? Esse Azure AD, como vocês podem visualizar aqui na tela, eu vou acessar ele aqui para vocês verem, né? Eu também tenho o conceito de usuários, eu tenho o conceito de grupos, né? E aí eu posso misturar as permissões de acesso, né, aos airbags com grupos, né, que é o que eu queria mostrar aqui para vocês. Então, por exemplo, tem um grupo aqui, ó, entrei no AD, eu tenho aqui vários grupos dentro da minha infraestrutura. Vou pegar, por exemplo, esse grupo teste 2 aqui, ó. Esse grupo teste 2 é um grupo que eu criei, né, para fazer um teste aqui. Eu tenho um usuário atribuído a este grupo, né, e eu tenho aqui, ó, Azure Roles Assignments. Né? Se eu clicar aqui, por exemplo, eu vou descobrir que neste meu grupo eu tenho aqui ó, duas no caso, né? Duas roles atribuídas a ele. Então, por exemplo, esse grupo ele é Reader na minha subscription e ele é Owner do Resource Group Zabbix. Tá? Então, eu consigo organizar também, né? Lembra da questão falava organizar de forma efetiva, né? Organizar de forma eficaz a organização ali dos acessos dos usuários com os grupos, com as airbags, eu consigo fazer esse tipo de coisa. Então, por exemplo, como eu tenho esse grupo, se eu quiser adicionar um usuário dentro desse grupo, esse usuário ele automaticamente recebe Reader da minha subscription e Owner desse Resource Group. Então eu consigo fazer isso, né? Eu consigo criar grupos dentro da Azure, atribuir algumas permissões a esses grupos e atribuir usuários nesses grupos. Então, os grupos eles funcionam em complemento aí com as airbags, para eu não precisar ficar definindo um acesso individual para o usuário. Eu posso criar grupos, como eu faria, por exemplo, num AD normal.